Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre uma espécie de guia de estudo da disciplina de Direito Financeiro, seja para você que vai prestar o exame da ordem, 38º exame da ordem, que pela primeira vez serão cobrados Direito Financeiro, Direito Previdenciário e também Direito Eleitoral, bem como para quem vai prestar um concurso em que essa disciplina é cobrada. Tudo bem? Eu vou compartilhar a tela para passar algumas informações de forma bastante breve. Vamos lá. Bom, então, minha ideia aqui é efetivamente propor um guia de estudos. Ou seja, como estudar direito financeiro para quem, digamos que está um pouquinho perdido. Aqui é minha formação, tá? Meu histórico aqui, minha formação, enfim, minha experiência profissional. Eu sou formado em Ciências Sociais, tenho mestrado em Ciência Política, sou formado também em Direito, tenho algumas especializações, atualmente faço pós-graduação em Direito Financeiro, sou advogado desde 2015, procurador da Câmara Municipal de Bariri desde 2016, concursado, faço parte da Comissão de Exame da Ordem da OAB do município em resido, Jaú, aqui no interior de São Paulo, fui professor de ensino médio entre 2012 e 2016 e também, né, desde 2020, continuo assim, sou professor em instituições de ensino superior aqui na cidade em que resido. Bom, primeira coisa, pessoal, o que estudar em direito financeiro? Um detalhe importante dessa disciplina é o seguinte: se nós compararmos com outras disciplinas clássicas do direito, direito penal, direito civil, processo civil, e assim por diante, nós veremos que ela é uma disciplina bem mais enxuta, né? As principais leis, os artigos da Constituição, é em número bem menor, se nós compararmos, por exemplo, com o Código Civil, que tem mais de 2.000 artigos, certo? Então, esse é um ponto positivo, certo? Bom, primeira coisa, necessário estudar a Constituição Federal, citando nominalmente esses artigos 24, 30, 48, 52, 70, 75, artigo 100 e artigos 163 a 169. Eles vão tratar desses assuntos que eu arrolei abaixo: competência legislativa, competência do Congresso Nacional e do Senado Federal, respectivamente artigos 24, 30, 48 e 52. A fiscalização, que é a atividade realizada pelos tribunais de contas e pelo Poder Legislativo, 70 a 75. A questão dos precatórios, artigo 100, e artigos 163 a 169, que é, digamos assim, o coração do direito financeiro, que trata das finanças públicas, especialmente da lei do orçamento público no Brasil. Um aspecto um tanto negligenciado em outras disciplinas não ocorre com o direito financeiro, que é o estudo do ADCT, previsto na Constituição Federal. Esses artigos específicos é bom você dar uma lida e, consequentemente, estudá-los também, porque eles não estão simples, de simples intelecção, digamos assim, de simples compreensão, tá? Os artigos 76, 76A e 76B trata do tema da desvinculação de receitas da União, Estados, DFs, municípios. Antes a gente chamava de DRU, né, que era apenas desvinculação de receitas da União. Posteriormente, é possível também em relação aos estados, DF e municípios. Os artigos 101 a 105 da DCT trata do tema do regime especial de pagamento de precatórios. E os artigos 113 e 114, super recentes e cobrados com frequência nos últimos concursos, trata da necessidade de projetos de lei que aumentem gasto público ou tragam renúncias de receita, trazerem em seu bojo um documento denominado Estimativa de Impacto Orçamentário e Financeiro, certo? Tem que tomar cuidado com isso, porque tem sido cobrado. Além disso, nós temos outras duas leis fundamentais no direito financeiro. A primeira é a Lei Geral do Orçamento, a Lei 4.320, de 64. É uma lei, vocês podem observar, já antiga, mas plenamente vigente.
Esses temas são os principais que se deve observar. Princípios e regras orçamentárias, créditos adicionais, classificação das receitas e das despesas, que são temas um pouco complexos. Fundos especiais, que está mais para o final da lei. E tem um último tema, se vocês observarem, vocês vão identificar na lei, que é contabilidade pública. Esse é um tema que não costuma ser cobrado no direito financeiro. Talvez em um concurso específico para contador, alguma coisa nesse sentido pode cobrar, mas para o direito financeiro não é comum. Mas tem um artigo, sim, que pode cobrar, que é o artigo 92, que vai explicar e vai delimitar o que é dívida pública flutuante. Isso aí está dentro do tema do crédito público. Tudo bem? A Lei Complementar 101 de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, é também fundamental que se estude com cuidado, especialmente os temas que eu arrolei a seguir. As leis orçamentárias, elas também tratam, e teve algumas recentes alterações nessa lei, trazendo novas exigências em relação às leis orçamentárias. Trata da receita pública, da despesa pública. Despesa pública, sobretudo, é um tema extremamente cobrado. Tá? Transferências voluntárias, lá no artigo 25, dívida e endividamento, né, o tema do crédito público, como eu disse, operações de crédito, que também envolve esse tema, e mais para o seu final, o tema da transparência, controle e fiscalização. Se vocês derem uma olhada na lei, vocês vão encontrar facilmente esses temas, tá? Tá separado certinho. Bom, isso aqui é uma postagem que eu fiz há um tempo atrás, com base em uma pesquisa que eu realizei no site do QConcursos, observando os cargos que eu apontei. Então, procurador legislativo, procurador municipal, estadual, autárquico, fundacional e jurídico. Procurador jurídico aí num aspecto mais geral mesmo, mais genérico, digamos assim. E esses foram os temas que mais observei, né, com maior frequência, digamos assim, nas questões de concurso. Primeiro, orçamento público, certamente é o tema mais cobrado, isso aí não há dúvidas, com destaque para princípios e leis orçamentárias, ou seja, os princípios orçamentários e o modo de se fazer as leis, sobretudo artigos 165 e 166 da Constituição Federal. Tá? Muito também por conta de novidades recentes que a Constituição traz, como, por exemplo, a questão das emendas individuais impositivas. Tudo bem? Segundo tema mais cobrado, despesa pública. E a questão da despesa com pessoal, lá o artigo 169 da Constituição, que vai remeter posteriormente para a Lei de Responsabilidade Fiscal, e as restrições da LRF. Terceiro, a Lei de Responsabilidade Fiscal em si, né, o seu conteúdo também é muito cobrado, tem que observar. Em quarto, receita pública, as hipóteses de renúncia de receitas previstos na LRF e a classificação das receitas. Esse é um assunto, tanto a classificação das receitas quanto das despesas, é um assunto um tanto quanto espinhoso, né? Muitas vezes tem que acabar, tem uma lógica por trás, mas às vezes você tem que acabar decorando. Então tem que tomar cuidado com isso aí, tem que estudar bem. Por fim, fiscalização e controle da administração pública. De fato, não é um dos assuntos mais cobrados, mas é bom dar uma lida, sobretudo na parte da Constituição, artigos 70, 75, eu creio que já vai ser suficiente. Tudo bem? O direito financeiro é cobrado em quais provas? Em provas para quais carreiras públicas? Carreiras jurídicas, pensando especialmente em carreiras jurídicas, pessoal. Federais, magistratura, Procuradoria da República, Advocacia da União, Procuradoria Federal, saiu errado ali, Procuradoria da Fazenda Nacional e analista legislativo ou consultor legislativo também, depende do concurso, mas o cargo é consultor legislativo ou analista, alguma coisa assim, né, na área do direito, especialmente, eu digo. Tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Um detalhe aí é que eu não coloquei defensor público da União, porque eu não achei nenhuma questão. Não sei se tem efetivamente, mas a impressão que eu tenho é que nesse tipo de concurso não é cobrado o direito financeiro.
As carreiras jurídicas estaduais e municipais. Procuradorias, certo? Estadual, municipal, legislativa, autárquica e fundacional. Essa carreira, as provas costumam cobrar direito financeiro, até porque você trabalha efetivamente com essa disciplina ao exercer esse ofício. Defensorias públicas, magistratura, Ministério Público, até coloquei um asterisco, porque não é tão cobrado, apenas em alguns estados, e geralmente, quando se cobra apenas a lei complementar 101, ou seja, a lei de responsabilidade fiscal. Além disso, temos o Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual de Contas, que aí cobra pesado o direito financeiro, certo? Em relação às carreiras não jurídicas, concurso para servidores do Tribunais de Contas, contador público, controlador interno e auditor da Receita Federal costumam cobrar também de forma pesada o direito financeiro. Tudo bem? É importante, se você tem a pretensão de prestar esses cargos, é importante que você conheça muito bem a disciplina. Bom, material de estudo, né? O que devo ler? O Manual de Direito Financeiro do professor Harrison Leite, eu presumo que seja o mais lido atualmente para quem presta concursos públicos na área do direito financeiro, certo? Ele é muito completo, né? Tem gente que acha até demais, um pouco exagerado, que não precisaria tudo isso, mas vamos combinar, digamos assim, que é melhor sobrar do que faltar, certo? Então, se você vai prestar um concurso bastante exigente na área do direito financeiro, talvez seja interessante utilizar esse livro. O Direito Financeiro e Econômico, da coleção Esquematizado, da Saraiva, do professor Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho, também é um bom livro, tá? Porém, ele é um livro menos extenso, digamos assim, que o do professor Harrison Leite. Não tem exatamente a mesma proposta, mas também é um bom livro. O curso de Direito Financeiro do professor Marcos Abraham, né? Também é um livro muito bom, é uma outra opção. Tá? Não sei se é tão voltado assim para a área dos concursos, mas é um livro bem completo também. E tem o Direito Financeiro da professora Tatiane Piscitelli, que é um livro mais enxuto, vai um pouco mais na linha do professor Carlos Alberto, tudo bem? Mas também é um bom livro. E eu coloco muito humildemente o meu e-book, que é o Direito Financeiro, Conteúdo Didático para Provas e Concursos, em que eu procurei também, tem uma proposta mais enxuta, né? E eu, pensando especialmente em concursos de procuradorias municipais e OAB, tá? Sem pensar, por exemplo, num concurso para a magistratura federal, especialmente procuradorias estaduais, que tem em que o nível é bastante, o nível de exigência é maior, tá? Mas eu entendo que ele está bem completinho, né? Eu busquei focar o conteúdo no que é mais cobrado mesmo, tá? Bom, se você falar, professor, no momento não tenho grana para comprar nenhum desses livros, tudo bem. Qual é a alternativa? Além de você ter que ler as leis e a Constituição Federal, isso não tem como fugir, você pode assistir as videoaulas no YouTube de forma gratuita. Único, e tem bastante coisa, tá? Porém, muita coisa está um tanto desatualizada. Se vocês observarem, o direito financeiro ele sofreu muitas alterações, sobretudo no período pós-pandemia, né? Desde lá do orçamento de guerra, em 2020, até alterações recentíssimas, final do ano passado, com algumas emendas constitucionais. Tá? Então, vou assistir vídeo no YouTube? Beleza, não tem problema. Só procure observar a data em que ele foi publicado, o vídeo. Se for muito lá para trás, tem que tomar cuidado, porque já houve alterações. E você pode sofrer com isso na hora da prova, tudo bem? Como estudar direito financeiro? Isso eu falo, pessoal, com base na minha experiência. Eu tenho feito um estudo sistematizado há algum tempo e não é fácil estudar direito financeiro. Não que seja mais difícil que as demais disciplinas, mas ela tem algumas particularidades, certo?
Então, bom, você tem que fazer a leitura atenta dos artigos pertinentes, isso aí não tem jeito, tanto da Constituição quanto das outras duas leis. Eu entendo que a leitura da doutrina é fundamental, porque ela vai ajudar a compreender o funcionamento da disciplina, sobretudo alguns conceitos técnicos abstratos e conceitos estranhos ao estudante e ao concurseiro na área de direito. Por quê? Porque são conceitos mais próximos da ciência econômica ou da contabilidade pública, muitas vezes. Por exemplo, receita corrente líquida, dívida pública flutuante, dívida pública consolidada e assim por diante. Tudo bem? Então, é importante ter uma doutrina que vai explicar com cuidado, com exemplos, né, de forma didática, o significado desses conceitos. Porque é até mais fácil de compreender e de entender, né? Você compreendendo e entendendo, você acaba decorando até mais fácil. Por fim, também tem muitas alterações legislativas e de forma muito constante. Consequentemente, você tem que ter uma doutrina atualizada. Acompanhamento da jurisprudência, nesse caso, para algumas provas mais específicas. Por exemplo, eu fiz umas respostas comentadas às questões do concurso, desse último para procurador da Fazenda Nacional. Caiu bastante jurisprudência, uma coisa que não é tão comum nas provas, mas caiu, tá? E eu observo, por exemplo, se você vai fazer o exame da ordem, dificilmente vai cobrar jurisprudência na primeira fase, certo? Então, acho que não pode deixar de lado, dá uma olhadinha uma súmula ou outra, são poucas na área do direito financeiro, mas se você vai prestar um concurso, por exemplo, procurador municipal, cidades menores, né, também dificilmente cobra jurisprudência, certo? São bancas menores que vão se ater mais à letra da lei, certo? Agora, você vai prestar um concurso mais difícil, a tendência, vamos imaginar a banca, uma VUNESP, uma cidade maior, procurador estadual, magistratura federal, procurador da República, assim por diante, analista, consultor legislativo do Senado, da Câmara, é possível que caia jurisprudência, aí tem que estar de olho. E, por fim, fazer uma revisão ativa e passiva do conteúdo, né? Uma revisão ativa é aquela que você tem que ficar buscando o tempo todo na memória, que exige mais da sua memória. Por exemplo, fazer questões depois de alguns bons dias tendo estudado a matéria, né? E a passiva é aquela, por exemplo, a releitura de um material que você leu e que você anotou, você fez observações ali, né? É o que o pessoal da neurociência chama de revisão ativa e revisão passiva. Tudo bem? Elas são complementares. Bom, era isso que eu tinha a passar para vocês. Espero que seja proveitoso e, em caso de dúvida, vocês podem me procurar nesses contatos, certo? Um abraço a todos e até a próxima.